Olá, muito boa tarde. Eu sou o Sargento Pérez. O Show da Tarde está de volta ao vivo para a Grande Florianópolis, através do canal 23 da NET e também através do site primetv.com.br. Muito obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. É sempre uma honra, é sempre um prazer. Obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Estarei na sua companhia até as 2 horas da tarde. Muito bem. É sempre uma honra fazer uma entrevista, ainda mais quando você vai entrevistar uma personalidade que tem um conhecimento vastíssimo. Vamos navegar aqui por uma área maravilhosa, a área do conhecimento. Muito bem. A minha entrevistada, ela é bacharel em Direito, ela é professora da área da Linguística e da Sintaxe Avançada, ela é coordenadora de banca, correção de banca de concursos de universidade, de concursos públicos, e também ela é oficial civil de Marinha. Então eu vou apresentar a minha entrevistada, ela vai falar um pouco de todos esses temas, dessa área que ela conhece muito bem. Muito boa tarde, professora Carmen, seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. E uma primeira correção: eu não sou coordenadora de banca, eu sou de banca mesmo. Eu sento e corrijo, o que é algo que me traz assim uma reflexão muito profunda a respeito da consideração ou a falta dela, conhecimento ou a falta dele da língua portuguesa. É uma falha recorrente. As pessoas não têm mais o cuidado quando se expressam em português, e isso traz, às vezes, muitos problemas de interpretação, de apreensão do conteúdo, né? Essa é uma das minhas áreas. E, em virtude disso, sempre existe trabalhos, né? Não que eu faça. Eu não faço mesmo porque a lei proíbe, né, expressamente isto, mas as monografias e TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, chegam às minhas mãos, né, para dar uma trabalhadinha Dá no uma texto. enquadrada, vamos dizer assim, né? Não, dá uma trabalhadinha no texto, né? Esse também é um trabalho que eu faço, né? Além disso, né, já fui de Marinha, na Marinha eu fui professora de português na Marinha e agora já estou aposentada, né? E a vida vai levando a gente para um leque de opções, né? E a gente vai fazendo as escolhas. É verdade. Professora Carmen, eu sou acadêmico de letras italiano da Universidade Federal e como estávamos conversando, né, antes das câmeras, fora do ar, nós temos uma deficiência muito grande. Eu falo nós, na maneira geral, do nosso povo brasileiro, a gente se dedicar mais à nossa língua portuguesa. Nós falamos língua portuguesa, mas a senhora tem experiência de ser de banca, de correção de concurso de Sim, redação sim. e de dissertação e mestrado, de TCC. A senhora se depara, com certeza, constantemente com essa carência que nós temos em virtude da deficiência do aprendizado da nossa língua portuguesa. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco a respeito. Mas não é só a deficiência do aprendizado. Na minha consideração, eu penso que, atualmente, o que veio muito a contribuir para essa falta de conhecimento, essa falta de cuidado com a língua portuguesa, é a linguagem da internet. É, e o jovem, ele se deixa influenciar sempre, né, para o lado bom e para o lado ruim, né? É ruim pelo seguinte: ele se comunica, é claro, é uma forma de expressão, uma forma de comunicação. Não há como se dizer o contrário. Então, é lógico, mas ele, quando vai para o WhatsApp, por exemplo, ele não tem esse cuidado, né, de colocar pontos, vírgulas, a pontuação em geral. Muitas vezes, isso dá
uma interpretação diversa do que ele pretendia que fosse, né? Tudo bem, ele está no WhatsApp, falando com pessoas conhecidas, né, que talvez já tenham essa percepção de que a pessoa fala daquele jeito. Mas o que acontece? Para galgar passos na vida, progredir na carreira profissional, ele vai ter que forçosamente passar por um concurso. E a palavra escrita, ela é muito diferente da palavra falada. Então, quando ele se senta para fazer a redação, o que vem à cabeça dele não são as regras da gramática, não. É da gramática normativa. São os conhecimentos que ele tem de como ele fala normalmente, no WhatsApp, ou, enfim, pessoalmente. E isso leva a muitos erros. Muitos erros. Primeiro, pontuação e sintaxe, então, Um desastre. Bom, o senhor falou desastre, mas eu digo que a gente chega a ser trágico, né? Que a pessoa, o examinador, né, o corretor, né, no meu caso, o corretor, tem que ler umas 2, 3 vezes, tá, para assimilar o que ele quer dizer. E depois, então, tentar enquadrar nas regras da gramática normativa, o que é um trabalho bem difícil. Posso lhe dizer, com experiência própria, que é um trabalho bem difícil. Por vezes, eu pego a redação e, em primeiro momento, eu dou uma lida geral, para ver exatamente qual é o ponto, qual é o foco, né, o problema que ele levanta. Entendeu? Então, nesse momento, eu estou apenas, digamos assim, me deliciando com o texto, né? Para saber qual é realmente o tema, né? O tema é dado pelo concurso, claro, mas como é que ele decidiu, né, fazer uma redação, né, sobre aquele tema, uma dissertação sobre aquele tema. Depois, então, né, eu vou tentar entender os parágrafos da polêmica que ele levanta, por vezes não os há, né? É um texto assim que eles conseguem dividir em 2 parágrafos, e as regras são claras no concurso. E no terceiro momento é que eu posso, então, tentar a gramática normativa. Tanto que quando a gente tem um aluno que um concursado, examinando, né? Um candidato que se expressa um pouquinho melhor, nossa, dá uma satisfação, entende? Que nem tudo está perdido. Mas, em linhas gerais, é mais ou menos isto. Está perdido. Voltando, professora, a tecnologia que a senhora comentou muito bem, da comunicação hoje dos jovens, e também os não muito jovens também já aderiram a esse formato da comunicação. Eu costumo falar que é a lei do menor esforço, né, que eles estão utilizando, só que quando chega na hora de fazer uma prova, botar o seu conhecimento à prova, aí a pessoa vai sentir uma grande dificuldade. A senhora, com a vasta experiência nessa área, o que a senhora teria a dizer para quem está nos assistindo? Qual o caminho trilhar? Eu vou lhe fazer depois uma pergunta em relação a mim. Olha, o caminho é aquele que quase ninguém quer. Leitura. É a leitura, com certeza. Para escrever bem e para se expressar bem, é básico, bem básico, que a pessoa consiga ler o máximo que ela puder. Porque lendo, ela vai assimilando de uma forma mais suave as regras de sintaxe. Lendo, e principalmente se é um livro que ela está... Hoje em dia, eu acho que a juventude nem chega muito perto. É verdade, mas está tudo na palma da mão. Mas, para mim,
Ainda não existe Para nada. nós, eu também me incluo nessa. Um bom livro, sabe? O cheiro. Isso é um momento único. Na hora que se pega um livro, né, tem aquela sensação de eu vou me apropriar da história que alguém escreveu. Entende? Isso é um momento único. Né? Principalmente quando eu fui a alguns lugares por aí, eu noto que às vezes as pessoas leem muito no trem. Né? E até é uma forma de sabe, de sair daquele burburinho, aquela confusão, aquele, né, entra, sai, o trem para, entendeu? É uma boa forma de abstrair do ambiente, com certeza, sem dúvida. E um livro não perde. Quando chegou a internet, havia, né, os arautos, né, que preconizavam que o fim das livrarias, fim das editoras. Não, ainda um livro bem feito, bem encadernado, sabe? Tem o seu lugar. É prazeroso a gente pegar um livro, olhar Muito a capa, prazeroso. a orelha, a contracapa, ver a história. E por falar em livro, falar a senhora professora da sintaxe, da linguística, tem uma experiência. O meu próximo entrevistado é um escritor. Então, vai ser um escritor que eu vou entrevistá-lo, sabe? Tudo a ver. Bacana, abrir o programa com uma professora de linguística, de sintaxe avançada. Professora, a pergunta que eu vou fazer à senhora, depois a senhora complementa, hein? Eu sou, como eu falei com a senhora, eu sou acadêmico de letras italiano. Isso depois que eu me aposentei, bem antes de começar a aposentadoria, eu ingressei. Eu ingressei na universidade para não perder o convívio com a cultura italiana, que eu estava vivendo lá fora, aí eu estou fazendo letras italianas. E agora eu estou me aventurando a escrever artigos, né? Começando devagar, então eu queria um conselho da senhora. O que a senhora diria? Não é fácil escrever. Em português. Não é fácil escrever. Eu começo a escrever, às vezes eu paro e eu leio o que os escritores falam isso, né? O escrever não é inspiração, né? É 97% de inspiração e 93% de transpiração, segundo os escritores. O que a senhora diria para um aprendiz, que, né, eu sou aprendiz das letras e agora também começando nesse caminho, tá, que a língua portuguesa nossa é fantástica? Olha, normalmente um artigo é primordial que no primeiro parágrafo apresente o tema, né, o assunto do artigo. No parágrafo seguinte, né, é óbvio, seguindo o raciocínio, aí são os 93% de transpiração que o senhor falou, mas para mim são os 93% de razão, de raciocínio. Então, para que tomou aquele assunto, né, como objeto do texto, né, do artigo? Porque existe uma polêmica nele. Porque existe algo que, não vou dizer que esteja incomodando, mas algo de relevância a respeito daquele tema. No parágrafo seguinte, estenda, no segundo parágrafo, um aspecto dessa polêmica, desse item relevante do assunto. No segundo parágrafo, aborde um segundo item, né, um segundo aspecto relevante daquele assunto, e nunca diga conclusão, porque nada está concluso no mundo. Sempre, sempre, no último parágrafo, deixar em aberto, mesmo porque nós não somos os donos absolutos do conhecimento. Sempre haverá uma nova ideia, sempre haverá um novo raciocínio, uma nova interpretação. Então, pode terminar o artigo dando a sua consideração, mas deixando em aberto. Porque senão seria muita prepotência, né? Pensar que aquele artigo vai encerrar, né, todos os aspectos do mesmo assunto. É tão verdade que a senhora falou que quando a gente escreve um artigo, ou uma redação, se a gente deixa ela parada alguns dias, quando a gente retoma novamente, a gente muda praticamente quase tudo. É tão verdade que não se conclui, né? A gente nunca não queira ter
Não, é verdade. Não, Gostei dessa conclusão. sim, Desta sim, conclusão que não é que conclusiva. não é conclusiva. Sim, sim. E esse é o maior sofrimento dos alunos. Esse é o maior sofrimento dos alunos quando tem que fazer a monografia, quando tem que fazer a dissertação ou a tese. O que acontece? O aluno não senta e escreve de uma vez só, mesmo porque é um trabalho com muitas páginas, que, aliás, eu quero fazer uma ressalva. Eu fico muito assustada com 40 páginas, como há instituições que dizem 40, 60 páginas está bem. Eu não sei, parece ser receio de que o aluno escreva muita besteira, muita coisa que não deve, ou no jargão, né? Encher linguiça. Né? Ainda sou do tempo que um bom trabalho de conclusão de curso era um trabalho robusto, né? 100 páginas, 110, 120, por aí. Então, eu tenho essa impressão. São poucas páginas, o aluno, mesmo com esse número exímio de páginas, ele não escreve de uma vez só, né? E aí vem o desespero dele, porque quando ele retoma, hoje eu vou escrever um pouquinho mais do meu trabalho. E quando ele chega para tomar, digamos assim, o fio da meada, ele começa a ler o que já escreveu. E leva um susto. Não é nada disso que eu queria. É verdade. E aí, a cada vez que ele retoma, ao invés de ele retomar do ponto que ele parou, por vezes ele quer iniciar de novo o mesmo trabalho. Vem daí o sofrimento dos alunos que têm que fazer um TCC, uma monografia, né? Enfim. Aí vem o sofrimento. Muito Entende? bem. Professora Carmen, nós temos a pauta, assunto para outra entrevista. A nossa entrevista é bem curta, 15 minutos, passa muito rápido. Faremos outra entrevista para a gente continuar debatendo esse tema tão relevante que, inclusive, eu gosto. Né? Então, eu quero agradecer a presença da senhora no Show da Tarde. É sempre uma honra a gente conversar com pessoas que têm uma bagagem na área da educação, professora, ainda mais na nossa língua, que é tão sofrida hoje, a gente às vezes maltrata a nossa língua portuguesa. Eu agradeço a senhora, muito obrigado pela sua presença no Show da Tarde. E eu agradeço a oportunidade de colocar alguns dos meus receios, né? Digamos que são receios, sim. Eu fico muito preocupada, porque um médico, por exemplo, ele tem que escrever um laudo que às vezes será para fins, né? Para determinados fins. E até aí ele precisa do português correto, porque um A sem crase, por exemplo, pode dar um outro caminho para o laudo. E isso é complicado. Então, eu agradeço a oportunidade de poder colocar os meus receios, né, como especialista, né, na área de língua portuguesa, e teremos, sim, talvez, né, para mais uma entrevista. Agradeço o seu convite. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Te faço um convite que não saia daí. Faremos um pequeno intervalo, voltaremos na sequência com uma nova entrevista. Como eu entrevistei a professora agora, o meu próximo entrevistado é um escritor. Foi só a abertura, foi a introdução para dar continuidade com o